Chegou chegando, Denis Sem Censura. Agora, na Estação I, sua nova parada na internet. Oi, 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 muito boa noite. O clima agora vai esquentar, mas não é na atmosfera, não é na política. Hoje oficialmente está aberto para se fazer aquelas grandes campanhas, para você começar a receber no seu WhatsApp, sabe aquelas figuras carismáticas? E eu tô aqui com o Fernando Lukarevics, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Denis, pelo convite. Boa noite a todo mundo. E a gente está trazendo um jovem para debater. O que é essa política? Nós temos 13 candidatos à presidência da República, né? Você sabe o nome de todos. O Fernando é estudioso político. Bom, boa noite a todo mundo. Eu estudo jornalismo, eu gosto muito de política. E ninguém sabe o nome dos 13 candidatos, né? Mas eu tenho eles aqui pra você. Olha que como eu sou bonzinho. Olha aqui, ó, vamos procurar aqui. Tem muito candidato que só faz campanha pra aparecer. Vive de 4 em 4 anos. Vive prometendo uma coisa ou outra que a gente sabe que nunca vai acontecer e tal. Mas se a gente for parar pra pensar, dá pra resumir em uns 7 candidatos que realmente tem alguma chance. Se destaca mais, já tem um trabalho destacam. político. E o resto que ninguém conhece vai começar a conhecer agora, né? A gente vai falar o nome deles e daqui aí a gente vai falar o que tá com o maior problema no momento. Você quer ler aqui pra mim, Fernando? Então, o primeiro candidato que a gente vai falar por ordem alfabética, o primeiro candidato é Álvaro Dias, do Podemos, né? Ele é senador de segundo mandato e ele é super popular no Sul, vem de Curitiba e foi eleito a primeira vez com quase 80% dos votos para senador. O cara é muito grande no Sul. O problema é que ele é só muito grande no Sul. Ele só é muito grande em Curitiba e o resto do Brasil não conhece ele. Depois dele vem o Cabo Daciolo. Vocês devem lembrar dele do último debate da Band. Sim, que aquilo ali foi uma baixaria, né? Em nome do Nosso Senhor Jesus, amém. Sim. E ainda bem que Ciro Gomes está planejando para botar o Brasil na Ursal, né? Isso vai salvar tudo. Agora, você que estuda a política e gosta de política, essas brigas, dá processo depois que acaba a política todo mundo vira amigo? Porque ali foi um barraco, né? Não, geralmente não dá processo. O que acontece muito é que os candidatos ameaçam processar e tal, e vão a público falando, eu vou processar por calúnia, difamação, coisas do tipo, mas chega na hora não fazem nada porque é muito desgastante, não vale a pena correr todo o risco, né? Todo o risco do processo. Aí depois do Cabo a gente tem Ciro Gomes, que é um dos que é candidatos conhecido, grandes. Um pouquinho longe da política, mas tá aí, né? Vivo e forte. Sim, foi governador do Ceará. E, enfim, é um cara super conhecido, já concorreu à presidência outras vezes, em 2002, se eu não me engano, em 98. 98 e 2002. Ficou em terceiro em 98 e em quarto em 2002. Depois dele veio o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, um cara super conhecido também, que tá indo meio mal, tá capengando nas pesquisas de intenção de voto por enquanto. E eu acho um homem querido, né? Eu achei as pesquisas... Ele não tá sobressaindo, né? Com os projetos dele, tá difícil. Então, tá com uns 4, 6% de intenção de voto, mas é um cara que tem muita chance de crescer. Ele tem muito potencial para crescer, porque ele vai ter muito tempo de TV e coisa do tipo. Depois dele vem o Guilherme Boulos, que é o líder do MST, ele é candidato pelo PSOL e, enfim, é um cara tipicamente da esquerda. E fala contra a burguesia, fala contra um monte de coisa alinhada à direita, ao grande capital. Depois dele tem o Henrique Meirelles, que é o candidato da economia, o candidato dos bancos. Ele foi ministro da economia. Ele era ministro da economia até agora. Ele foi ministro da economia do Temer e, enfim, foi presidente, né, internacional do Banco de Boston. É um super perfil técnico excelente, assim. Só que ele é um cara de 70 e poucos anos, que nunca foi político, entende muito de economia, mas acaba parecendo que fica limitado a isso, sabe? E não consegue ir além. E no último debate, pelo menos, ele foi massacrado por todo mundo porque não tinha jogo de cintura para lidar com a situação. Ele não tem um fundamento político, ele é mais economista, né? Aí fica difícil. Ele é técnico. É técnico. Puramente técnico. Depois dele tem o Bolsonaro, que é um Jair Bolsonaro, candidato do PSL, que é uma figura bem controversa. Polêmica. A gente vai... É o seguinte, acho que cada um faz a sua campanha baseado em alguma coisa. Ele se baseia numa coisa e ele acredita. E Sim. isso gera polêmica, aí ele aparece. Exato, né? Exato. Tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. Depois dele tem o João Amoedo também, que é um candidato do Novo. Do Partido Novo. Ele não é político também, ele vem do mercado financeiro e tal. Aliás, só uma curiosidade, todos os candidatos agora estavam reportando seus patrimônios e tal, e o do Amoedo foi de longe o maior, assim.
A Marina reportou, ela tinha 116 mil reais de patrimônio, era bem pouquinho, e o Amoedo tinha 425 milhões. Nossa! Dinheiro, assim, grande parte vinha de imóveis e tal, mas muito dinheiro que vinha do capital financeiro, realmente. Então ele é um homem já bem estruturado, financeiramente. Sim, com certeza. E ele vem com essa ideia de propor coisas novas na política, mas aliado sempre a esse lado da direita, esse lado liberal, e pensando no grande capital financeiro. Você falou de valores. Você que entende mais de política, gosta mais de política, o pessoal gosta mais de votar em quem já tem dinheiro, já tem uma vida estruturada para não dar os problemas que a gente está tendo com o país, ou aquele pobrezinho que não tem dinheiro para campanha? Cara, varia, não tem um perfil claro, sabe? Eu acho que os candidatos votam mais, e isso é uma opinião puramente pessoal. Eu sinto que os eleitores votam mais nos candidatos que sabem falar melhor e sabem conquistar as pessoas na hora. Eles votaram, por exemplo, no Fernando Henrique em 94, que o Fernando Henrique era o cara do Plano Real. Um dia o dólar valia 25 mil cruzeiros, no dia seguinte valia 28 mil, ninguém fazia ideia do que estava acontecendo e o dinheiro não fazia sentido. Veio o Fernando Henrique, não, beleza, é o real e agora tá tudo bem, sabe? Acalmou. A gente trocava real por dólar quando viajava, era muito chique. Exato. A real valorizou muito. Eu acho que o Fernando Henrique fez grandes coisas. Sim, com certeza. Depois do Amoedo? Depois do Amoedo vem o Lula, que é, sem dúvida, a maior polêmica. Daqui a pouquinho a gente vai falar de cada um, tá? E principalmente do seu Lula. Tem a Marina Silva também, que já tentou várias vezes. É a terceira campanha presidencial dela. Eu acho ela fraca. Aí é que tá, ela é muito, com perdão da palavra, ela é muito chonga, sabe? Ela não tem passa confiança. Ela tem cara de que não vai saber o que fazer. Vai chegar na hora, ela é muito inteligente, ela sabe muito bem o que tá fazendo e tem programas ótimos. Agora, vai chegar na hora, vai chegar um cara um deputado e vai falar, e aí, qual vai ser? O que você vai fazer? E agora? Pressão. Você tem que decidir isso agora. E ela vai tremer. E não vai saber como. Mas eu conheci a Marina numa entrevista no Jô. Ela tem uma história de vida muito bonita. Sim. Mas isso não quer dizer que você tem um pulso forte para dirigir um país como o nosso, que a gente está na boca do abismo, né? Exato. Se alguém assoprar, a gente cai. Então você tem que ver quem você vai votar. Depois da Marina? A Vera Lúcia, que é desses candidatos pouquíssimo conhecidos, ela é candidata do PSTU. É o famoso lema contra burguês, vote 16. Extrema esquerda. Esses partidos que pensam em derrubar o rico, se não tiver o rico, o pobre não trabalha, não vive. Na lógica desses partidos, não. Na lógica desses partidos, dividir o dinheiro. Não, você tem como conciliar tudo, mas são partidos que realmente vivem de fazer campanhas aqui e ali, sabe? E sabem que não tem uma projeção nacional muito grande, mas acabam se virando. Agora, Fernando, o mundo as lentes do mundo inteiro tá aqui no Brasil agora devido a esse problema do Lula. Está na cadeia, todo mundo sabe. Ele fez um comitê eleitoral dentro da cadeia, não sei se você está sabendo disso. E diz que recebe ali ministros, deputados e tudo, todo mundo vai lá, todo mundo quer ser amigo do presidente. Lula sai da cadeia e no momento ele colocou a candidatura dele, o nome dele está. Mas a qualquer momento a gente pode ter a notícia que retiram, né? Sim. Tem toda uma lei por trás disso. Então, tem muita incerteza ainda do que está acontecendo. Ele realmente foi condenado e tal, em segunda instância, ele ainda pode recorrer até o Supremo da condenação dele. E a questão da candidatura dele enquanto condenado em segunda instância, ele se enquadra na lei da ficha limpa. Então, nenhum político com condenação pode se candidatar a qualquer coisa. A questão ele está recorrendo disso, ele está falando que, como o processo dele ainda não acabou, ele ainda pode recorrer e ainda pode falar, não, eu sou inocente e eu vou ser candidato. Cabe ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, julgar e falar, olha, você está preso, você se enquadra na lei da ficha limpa, você não vai sair, ou, beleza, como o seu Mas a juíza poderia ter decidido, ela resolveu mandar para o TSE, não é isso? Que juíza? Primeiro foi para um lugar, o pedido. Não, então, aí é que tá. A condenação dele passou por vários pontos. Ele foi condenado pelo Sérgio Moro no meio do ano de 2017, foi condenado pelo TRF4 no começo de 2018 e o habeas corpus dele foi negado pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. A candidatura, ela precisa ser analisada pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E quem que analisa?
a presidente do TSE, que agora, desde ontem, terça-feira, é a Rosa Weber. A Rosa Weber, ela já deu várias declarações indiretas, nada diretamente, falando que não vai liberar a candidatura do Lula. Quase derrubei. Não tem problema, que pode tudo. Ela disse que ela não vai liberar, mas não tem um outro grupo. Parece que isso não pode ser decidido sozinhos. Não, então, existe o colegiado, mas do colegiado do TSE, que é composto por vários juízes e ministros e tal. Mas a decisão final cabe à ministra-presidente. Entendeu? Na sua opinião, a gente tem aí esse impasse do Lula é candidato ou não é candidato? No momento ele é candidato. Até que não seja barrado, ele é candidato. Caso isso daqui um mês, que eles têm um tempinho, né? Parece que vai até setembro, aí esse puxa, solta, larga, que isso daí já deu, né? Uhum. Aí o Lula realmente, a candidatura dele é impugnada. O que acontece? Então, o que todo mundo acredita que acontece, ou pelo menos quem está por dentro e repórteres têm falado que vai acontecer, quando a candidatura do Lula for impugnada, o PT vai colocar o Fernando Haddad, que hoje é vice do Lula, no lugar da presidência. E vai colocar a Manu Dávila, que era candidata à presidência pelo PCdoB, como vice do Fernando Haddad. Hoje eles estão com o que eles chamam de chapa triplex, certo, que é o Lula presidente, o Haddad e a Manu como vice. O Haddad como vice e a Manu como subvice, digamos, que é uma coisa que não existe. Quando o Lula sair, quando a candidatura dele for barrada, vão assumir os dois. Eles podem fazer isso até 20 dias antes das eleições, que vai cair exatamente no dia 17 de setembro. Isso. É o último prazo para eles substituírem a candidatura. Depois disso, é a foto do candidato que vai estar na urna. Eles não têm mais como mudar, não tem para onde correr. A questão é, o PT é tão dependente da figura do Lula, porque o cara é realmente muito carismático, é muito bem visto. Ele é um líder, né? Ele é um líder e tal. E o PT depende tanto do Lula que a própria candidatura do Haddad vai ser muito baseada na figura dele, da figura do ex-presidente. Que é a ideia de que o Brasil tá mal, que nem você falou, o Brasil tá na beira do abismo, se assoprar a gente cai. E as pessoas, quando pensam em as coisas estarem mal, pensam, como que eu vou sair? Como que eu vou sair disso? Tô desempregado, quando que eu vou conseguir um emprego? E lembram, quando que foi a última vez que eu consegui um emprego? E pensam no governo do Lula. O governo do Lula fez vários programas para distribuir renda, o Bolsa Família e tal, e que tirou muita gente da pobreza e botou muita gente acima da linha da miséria, tirou muita gente do mapa da fome. Minha Casa Minha Vida e grandes projetos. Exato. E que o Michel Temer e outras pessoas continuaram com os projetos dele. Sim, com certeza. Muita gente diz que esses projetos vieram, aliás, dos próprios governos do Fernando Henrique, que eram pequenos projetos que, quando o Lula chegou, falou, olha, são projetos assistencialistas, são coisas muito boas, muito interessantes, juntou tudo e falou, vou botar ainda mais dinheiro nisso, que é para fazer o negócio funcionar. E funcionou. E hoje não tem um candidato que fale que vai acabar com o Bolsa Família. Exterminar. Eu acredito que não, que é um processo que deu certo, né? Então eu acho que não tem porquê. Exato. O que eles falam é rever, acabar com fraude, coisa do tipo. Mas acabar com o Bolsa Família não vão, porque não tem condições. Agora, Fernando, você é jovem. Então, hoje em dia, sim. Eu me lembro que venha pra Paulista, a gente vai tirar Dilma e vai botar o Aécio. Aí a gente teve aquela grande decepção. O Aécio cheio de processos, cheio de problemas. Como é que o jovem vê a política? Diz que 60% dos jovens hoje não procura para fazer o título de eleitor. Dados passados pela imprensa. O jovem, a cabeça dele, consegue acompanhar essa loucura toda? Esse é bom, é um líder, daqui a pouco roubou. O outro, enfim. Como é que vocês veem essa questão? Tá, tem vários pontos que a gente pode explorar daí. O primeiro deles antes desse período eleitoral, tinha essa ideia de que os jovens antigamente faziam 16 anos e a primeira coisa que ia fazer era tirar o título de eleitor. Só que isso tem uma ligação muito forte com toda a ideia de não poder votar. Se eu tô na ditadura e eu não posso votar, a partir do momento que eu tô liberado para fazer isso, que eu posso escolher, eu posso influenciar o país, pô, isso é maravilhoso, sabe? Eu posso decidir quem vai estar lá, não é mais o general, não é mais o amigo do general. Eu mando agora, então eu quero participar disso. Tem toda essa coisa nova. E a gente não. Faz 30 anos que as pessoas podem votar. A primeira eleição pós-ditadura foi em 1989. Tem o filho do Goulart, é candidato agora. O João Goulart, João Goulart Filho é candidato. Mas o João Goulart não era general. Ele só foi deposto pelos generais. Não, é que você falou de general, eu lembrei de toda coisa. Claro. Né? A gente tinha ditadura, o João Goulart foi deportado, que achava que ele era comunista. E hoje o filho dele, ele é por que partido?
Do PPL, é um partido pequeno, é uma candidatura pequeníssima, ele está registrando traço em pesquisa eleitoral. Porque o pai dele lutou muito contra a ditadura militar. Os generais na época eram terríveis. Sim. Mandava soltar canhão no meio do povo. Mas então, só para fechar aquela sua pergunta sobre como o jovem vê a política, eu sinto que o jovem não entra tanto na política institucional porque ficou uma coisa muito fechada. Você olha e muito negativa também. Você olha para o partido, você vê uma puta burocracia, filas e filas de documentos para fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e coisas que, sabe, não são atrativas. E, ao mesmo tempo, você abre o jornal todo dia e tem escândalo de corrupção, 50 partidos metidos. Escândalo de corrupção, não sei qual deputado, aquele outro deputado. Então, você vai realmente ficando desestimulado de entrar e você fala, por que eu vou me meter nesse negócio? Por que eu vou gastar o meu tempo botando uma campanha, saindo na rua, para chegar lá e ou aceito propina... Se decepcionar, ou eu aceito propina ou eu sou isolado, sabe? Não é atrativo. Só que uma coisa que a gente tem o jovem participa muito da política. A gente tem vários exemplos disso. Em 2015, os secundaristas aqui em São Paulo ocuparam as escolas pedindo melhoria na educação, sabe? Sim, eu acho bonito, isso eu gosto. É uma participação na política diferente da ideia da política institucional. A gente tem vários coletivos e movimentos surgindo. Tem a virada política aqui em São Paulo também, que surgiu nessa época, se eu não me engano, a primeira virada foi em 2014 e a primeira virada grande foi em 2015. E que eles surgem com essa ideia de vamos discutir política, vamos falar de política com o jovem e vamos levar a política para todo mundo, porque precisa disso. Mesmo que não seja essa política chata, a política institucional e, enfim, a política do jornal, sabe? Fica uma coisa pesada, massacrante, né? Porque você está vendo a opinião do jornalista, a gente quer ver a da gente. Por exemplo, você assiste o debate, esse, por exemplo, o que mais chamou atenção foi o homem da Bíblia, né? O que me chamou mais atenção foi a frieza do Alckmin. Porque eu esperava mais dele. Então, para cada um, você tem uma visão diferente. É diferente você ler um jornal, não é? Porque aí você assiste e você tem a sua própria opinião. Sim, claro. E, enfim, e o jovem, quando ele se vê desestimulado disso, ele tenta mudar do jeito dele. Além de ir para coletivos, além de fazer movimentos e tal, a gente começa a ver muito ativismo de rede social. Muita gente que vai fazer campanha no Facebook, campanha no Twitter e... Você faz também, Fernanda? Não, eu não mexo em Facebook, eu não tenho Instagram, eu tento me isentar o máximo possível porque, enfim, é só dor de cabeça, é só cansaço. Mas muita gente faz isso porque é o jeito que sabe? Eu não vou entrar num partido, eu não tenho tanto contato para criar um movimento, não vou ocupar uma escola, o que eu vou fazer? Eu vou fazer textão no Facebook. E você sabe que falando de internet, hoje a gente recebeu, até anunciamos aqui a Mônica Rosenberg, e a lei eleitoral, ela exige que você convide todos os partidos, não pode dar oportunidade só para um, então é por esse motivo que a gente está discutindo a política. Nós vamos trazer candidatos, ainda a gente não sabe, a gente está esperando o TRE liberar isso, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas é só por esse motivo. Você vê, você é proibido de falar de política, né? Eu acho que deveria ser mais aberto. Cada um... que aí vem aquela história, você é amigo do dono da rádio, você fica ali o dia inteiro fazendo propaganda. Então, o brasileiro precisa aprender a dosar isso. Aí é que tá. A gente não sabe ainda como fazer. Aí é que tá. A gente teve várias campanhas que a gente viu que não davam certo porque eram 100% sujas. Tanto a campanha da Dilma quanto a do Aécio em 2014 tiveram milhões e milhões e milhões de reais. E a gente viu depois que tinham ligações muito ruins. E a gente não deveria... que tirou da saúde, da educação, né? Exato. E quando eles fazem a reforma eleitoral, se eu não me engano foi 2016, 2017, eles falam, não, a gente precisa mudar o jogo. A gente não pode mais ficar desse jeito. Então, empresa não doa mais para político. Não pode mais ter showmícios. Não pode mais ter show... Não, mas isso é uma coisa mais antiga. Mais antiga, não pode chaveiro, não pode camiseta, não pode nada que tenha o nome do político. Porque as pessoas trocavam, né? Exato. Te dou uma camiseta, te dou um chaveiro, te dou uma cesta básica. Isso é compra de voto. Caracterizado como compra de voto. Exato. Então, a gente ainda está nesse meio termo de era tudo muito liberado para depois ficar tudo muito fechado e agora a gente vai sentir na pele com 30 dias de campanha eleitoral, quando antes eram 45, com limite de quanto você pode gastar, com vários mecanismos para impedir que as relações entre os políticos e as empresas, enfim, relações negativas, corruptas aconteçam. E depois disso a gente vai ver o que deu certo e o que não deu.
e tentar ir para um modelo mais saudável. Uma das coisas que eu acho que deveria ser revisto, todos os partidos deveriam ter o mesmo tempo. Não um com 15 e outro com 1, sabe? Porque assim você pode até ter um candidato bom, não é? E você não ouvir a proposta dele devido a esse problema, do horário que cada um tem na rádio e na TV. Você também não acha assim? Então, é que você acaba esbarrando no negócio que você tem muito partido que só vai entrar pra não falar nada. Você tem muito partido no Brasil que existe só para tirar dinheiro público. Quando você distribui igualmente o tempo de TV, por exemplo, você dá espaço para esse partido que só existe para tirar dinheiro público de ficar um vazio no ar, de não falar nada com nada, enfim, de fazer coisas que não acrescentam. E você tira dos partidos que realmente estão tentando fazer isso. A questão é como diferenciar um partido que realmente quer fazer alguma coisa de um partido que só está ali para ganhar uma grana. Por exemplo, uma grande diferença. Tanto o PSOL quanto o Novo, o PSOL de esquerda e o Novo de direita, são partidos minúsculos. Nenhum deles... Eu acho que o Novo, inclusive, eu conheço as pessoas de lá. Acho que tem uma vereadora. Exato. O Novo não tem nenhum deputado federal. E tem um candidato agora que é o Moedo. É o candidato à presidência. A presidência. O Novo não tem nenhum deputado federal, nenhum senador. O PSOL tem 3 candidatos deputados federais. O PSOL não foi fundado pela Soninha? Não. Sim, não sei te confirmar isso agora. Eu acho que era da Soninha, o PSOL. Tá, eu não sei te confirmar com certeza. Mas enfim, você tem esses 2 partidos que são muito ativos e eles têm propostas muito reais. E eles realmente acreditam numa ideologia e querem seguir isso. Ao mesmo tempo, você tem o Partido da Mulher Brasileira. Tem um deputado federal que é um homem. Que o PSOL conhece, o Partido Novo também. Porque eu leio muito, né? Eu vou ver quais são as propostas, o que vai acontecer. Pelo menos tem a proposta, né? O Partido da Mulher também existe? Registrado? Existe. Partido da Mulher Brasileira, PMB. Tem um deputado federal que é um homem e que nunca provou nada. Fez parte desse grupo do Centrão. Enfim, você tem vários partidos desse. Teve uma época que o Andrei Sanches, presidente do Corinthians, sugeriu criar o Partido do Corinthians. Que era uma coisa... que ia dar muito voto, tem muito corintiano no mundo e tal. E, enfim, ter um partido é um bom negócio no Brasil. E com essa reforma, e com menos tempo e com menos recurso, os políticos estão tentando fazer com que tenha menos esses partidos que são só um negócio. Que só de ter um partido você ganha 5 milhões na mão. E aí, sabe? Como que você faz? Só que ao mesmo tempo você acaba eliminando... Quem doou esses 5 milhões? É dinheiro do contribuinte. E vai para os partidos? Sim, é o fundo partidário. Existem 2 fundos hoje, né? O fundo partidário comum, que é o fundão, e o fundo eleitoral. O fundo partidário, se eu não me engano, é composto de R$1 bilhão, que é para atividades comuns dos partidos e tal, e distribuído a nível nacional. E daí entram todos os partidos registrados, se tem deputado ou não. E tem o fundo eleitoral, que é distribuído de acordo com vários mecanismozinhos. Mas todos os partidos é 5 milhões, desde o grande, por exemplo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo, é o piso. E quanto maior o partido, mais dinheiro tem, ou é 5 milhões para cada um e ponto? Então, o fundo eleitoral funciona assim. Quanto mais deputados eleitos você tem, quanto mais votos você teve nas últimas eleições, mais dinheiro você recebe. Por isso, por exemplo, que o PMDB, que é o partido do Temer, que foi o que mais elegeu deputado nas últimas eleições, vai ter muita grana. Quem está saindo pelo PMDB? O Henrique Meirelles. E, enquanto isso, o PSL do Bolsonaro tem quase nenhum deputado, ou a rede da Marina Silva, não tem quase nenhum deputado, e eles vão ter o mínimo de dinheiro ali, raspando o fundo da panela para ter alguma coisa para a campanha, sabe? E, enfim, a intenção era tentar eliminar partidos pequenos que não interferem em nada. E você acaba tendo sucesso nisso, mas no meio do caminho você elimina partidos pequenos que interferiam em alguma coisa. O que eu acho que, por exemplo, assim, se é contado por deputados, ou, sei lá, políticos que se candidatarem, né? Porque você pode ser deputado, vereador, então quanto mais você ter dentro do seu partido políticos eleitos, você tem mais dinheiro, né? Aí você às vezes tem uma proposta boa de um partido pequeno e ela não tem espaço para colocar isso. Eu acho que, pelo menos espaço à TV poderia ser dado. Sim. E aí que entra a ideia de coalizões e como funciona. Se a gente for ver quanto tempo de TV cada candidato vai ter, o Alckmin vai ter mais de 6 minutos por dia, se eu não me engano, enquanto o Lula, ou quem quer que seja o candidato do PT, que está em segundo lugar com mais tempo de TV, vai ter um pouquinho mais de 2 minutos, sabe? Enquanto isso, o Bolsonaro vai ter 9 segundos,
Marina vai ter 20 segundos, o Ciro Gomes vai ter 40. Você lembra do coisa Enéas? assim. Meu nome é Enéas e pronto. Você lembra dele? Eu não era nascido. Você não era, mas você nunca Não. votou na internet pra ver? Votei, Acho que era 30 votei, segundos, não mas- era que ele tinha? Pouquíssimo tempo. Muito pouco. Pouquíssimo tempo. O Bolsonaro tem menos tempo que o Enéas. A Marina também tem menos tempo que o Enéas. E eu me lembro que ele apoiou uma, eu não me lembro o nome dela, foi deputada. e tudo. Aí ela também tinha a mesma voz dele, era muito engraçado isso. Ele acabou falecendo, mas acho que todos que se candidatavam tinham que falar igual ele. Era muito engraçado aquilo. É a marca registrada, né? É o bordão. É que nem o Emael, sabe? Não sei se vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar. Assim, da musiquinha, aquilo Da lá me musiquinha. acordava, era um horror. Ei, Era um horror. Emael. É. Ou Levi Fidelix falando do Aerotrem. Você cria um bordão e você depende daquilo. Cadê o trem do Fidelis? Não saiu até hoje? Não vai sair. Não vai sair. Te contar, cara, não vai sair. Mas o partido do Levi Fidelix está apoiando o Bolsonaro. Enfim, o Levi Fidelix abriu mão de ser aí candidato pra apoiar o cara. E, enfim, tá rolando... Aí é que tá, de novo, entra na questão. Tem esses partidos pequenos que acabam tirando dinheiro e recurso dos partidos que realmente querem fazer alguma coisa. Só que você não tem muito como separar o joio do trigo nesse aspecto. Agora, me diz uma coisa, Fernando. Eu vi que você é um entendido de Não. política. Fala muito bem. Quando você sai com seus amigos, você fala de política? Você já brigou por causa de política? Já briguei por causa de política, mas... Eu nem vou falar em quem que eu vou votar. Eu já briguei por causa de política e quando eu saio com meus amigos às vezes rola, mas os meus amigos pensam parecido comigo ou a gente sabe se defender, então tá tudo bem. E já briguei muito por causa de política em família, cara. Grupo de família é a pior coisa, porque mandam corrente de um, mandam corrente de outro e, sabe, é tudo uma encheção de saco Mas gigantesca. não é legal cada um votar naquilo que quer? Exato. Acreditar no candidato? Exato, é muito legal. Você acredita no candidato que você quiser e você vota nele. Agora, eu não quero ficar recebendo 1000 correntes do seu candidato todos os dias. Eu tô no trabalho, o meu celular não para de vibrar, porque, porra, chega... Hoje começou a chegar constantemente. santinho, eu fui bloqueando todo mundo. Eu não conheço, não sei quem é. Então, Chegou pra você? ainda não. Ah, vai chegar. Vai chegar, eu garanto. Mas é que tá, a gente... Essas coisas são ruins São pro ruins. processo. Elas prejudicam muito, sabe? Não é legal ficar soltando santinho, não é legal ficar soltando corrente. Isso só cansa e só atrapalha, é desinformação. Só que como que você vai impedir isso? Agora, a gente tem os deputados, a gente não sabe em quem votar. Não. Né? Então, assim, eu acho que eles poderiam mandar o currículo deles, as propostas deles no WhatsApp pra gente. A gente fica lá lendo, né? Você quer? Eu te mando alguns. Oh, eu quero, por favor. Pra você, qual a diferença da eleição nos Estados Unidos com a eleição do Brasil? Cara, tem grandes diferenças. Estados Unidos só tem 2 partidos, sabe? Ou você é democrata ou você é republicano. Aqui não. No Brasil a gente tem 35, sabe? É uma diferença gigantesca. E os 35 recebem esse dinheiro? Sim. Sim. Enfim. E você tem 2 partidos só e você acaba criando um pouco um sentimento de ódio, sabe? Uma coisa que acontece eu prefiro qualquer coisa que não seja um democrata. Se eu sou republicano, eu prefiro qualquer coisa que não seja um democrata a um democrata. Então, eu acredito que, sei lá, a Rússia é ruim. Mas os democratas estão falando que a Rússia é ruim e os republicanos estão falando que a Rússia é boa. Pra mim, a Rússia virou boa. Eu não ligo, eu odeio os democratas. Eu não me misturo com isso. E no Brasil, não. No Brasil, a gente fala, pô, eu concordo com isso, mas eu concordo com aquele cara também. Concordo com a ideia daquele deputado, se ele saísse, pô, legal. E a gente tem um pouco esse diálogo, sabe? A gente tem segundas opções. A gente consegue, você vota nesse, eu voto naquele outro, vota no outro. A gente tem Exato. opções. Lá não. É ou X ou Y. Você não tem como fugir desses dois. E você acaba ficando preso e acaba gerando um mal-estar. Quem estuda, quem é apaixonado por política como você, o que você mudaria? Em quê? Na política? Mas em qual aspecto da política? Tem muita coisa. Nas eleições, eu acho que elas são complicadas para a cabeça das pessoas. Mas aí é que tá. A política toda é muito complicada para a cabeça das pessoas, sabe? E ela é feita para ser complicada, ela é feita para tirar, é feita para excluir, é feita para ninguém poder entrar nesse mundo, para só quem sabe todos os termos e jargões e todas as frases difíceis poder entender. Eu acho que esse seria um ponto Eu também acho que fundamental. abrir isso para as pessoas entenderem melhor o que é a política, o que cada um faz. Diz que agora aqui
acho que são os deputados, vão ficar 50 dias sem trabalhar. Você viu essa notícia? Eles têm recesso 2 vezes Você por tem? ano. Eu não. Então, Eu tenho já 30 tinha que dias de mudar. férias. Por exemplo, você vai ter que trabalhar 40 anos para se aposentar. Eles, com 2 mandatos, eles se aposentam. Então, eu acho que assim, deveria mudar muita coisa na política ainda. Sim, tem muito ponto que precisa ser mudado realmente, mas que é muito difícil de mudar. E quem vai mudar, quem tem poder de mudar, são os políticos. Então, tem 2 caminhos. Ou não muda, porque a gente continua elegendo as mesmas pessoas sempre, e elas continuam falando, por que eu vou tirar as minhas 2 férias, sabe? Tô ganhando 33 mil reais, você acha que eu vou diminuir o meu salário? Pelo amor de Deus. Ou a gente entra e fala, não é justo a gente fazer isso, não é justo um deputado ganhar quanto ganha, não é justo tirar 2 meses de férias todo ano, e acabou. E a gente tem que tomar a política pela mão. Quantos assessores tem cada deputado? Varia, mas eles têm uma bela de uma verba. Não, mas assim, vai uns 5, 6? Varia, você pode ter mais. Aí não dá nem para dar atenção para todos os assessores, não é? Não é melhor contratar 2 bons? Segundo a sociedade, sim. Segundo os deputados, não. Pô, se eu posso ter 20 assessores, por que eu vou ter 2, né? É verdade. Bom, Fernando, adorei você aqui. Obrigado. Quero que você volte mais vezes, tá? Vamos ver se a gente elege aí um bom presidente para tirar o nosso país do abismo. Muito obrigado pela sua participação e parabéns por todo esse conhecimento seu sobre política. A gente aprendeu muita coisa, né, gente? Olha, vou ficando por aqui. Hoje uma quinta-feira fria, mas tenho certeza que vai esquentar bastante. Quinta-feira que vem eu tô de volta. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fui!